Graça e paz do Senhor Jesus. Olá, eu sou Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a este culto racional Palavra do Senhor. Um culto consagrado ao nosso Deus, nosso Pai. Um culto racional. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículos 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente? Fazei isto e viverás? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o doutor da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Vamos agora adentrar a presença do Senhor em oração antes de começarmos o sermão. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no coração e vamos falar com Deus. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos à tua presença. Que privilégio, Senhor, estarmos diante de ti, da tua majestade, da tua grandeza, da tua santidade. Somos pecadores, reconhecemos isto e precisamos, ó Deus, da tua presença. Precisamos da tua misericórdia. Precisamos, ó Senhor, da tua compaixão, do teu amor, do perdão dos pecados, porque somos pecadores. Enaltecido, engrandecido seja o teu nome para sempre. Te reconhecemos, ó Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Te reconhecemos como aquele a qual temos total dependência. Te reconhecemos, ó Senhor, como aquele que
cuida de nós, que tem o amor e a misericórdia sempre na nossa vida. Neste momento agora, ó Deus, de oração, eu realizo súplicas em favor daqueles que estão famintos, que não têm nenhuma provisão para se alimentar, não só a si, como também a seus familiares. Move, Senhor, corações com compaixão para ajudar aos que estão aí ao relento nas ruas, aos que estão passando fome. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu suplico também por todos aqueles que estão desempregados, por aqueles que não contemplam e nem vislumbram uma atividade laboral. Abre as portas de emprego, ó Deus, para todos eles. No nome do Senhor Jesus, suplico também pelos que estão enfermos, num leito de dor, sofrendo no corpo e na alma. Vai ao encontro deles, ó Deus, e resplandece a tua luz, restaura a saúde de cada um. Te suplico, ó Senhor, por cada um de nós que está a ver e ouvir esta oração. Precisamos de Ti, ó Deus. Cuida de nós. Nos dá, Senhor, saúde, paz e prosperidade, porque o Senhor é que detém todo o poder, detém toda a glória neste universo. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Neste sermão de hoje, nós vamos falar sobre o tema o conhecimento mental da palavra de Deus. E o texto base, já lido, está em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, que é conhecido como a parábola do bom samaritano. Neste texto bíblico que nós lemos, nós temos pelo menos aí 6 personagens, sendo 5 ilustrativos que compõem a história da parábola e um real, no caso, o doutor da lei. Claro que aí nós estamos fazendo a exceção da pessoa do Senhor Jesus, que participa desse diálogo com o doutor da lei. E o primeiro personagem, e vamos dizer assim, o principal, é um homem vítima de um assalto, que foi então espancado, muito ferido, e ficou como um semi-morto na estrada. Logo em seguida, aparece o segundo personagem, o sacerdote, uma autoridade, um ministro religioso, que tem como função dirigir e participar dos rituais sagrados da religião. Ele viu o homem semi-morto, mas ignorou e seguiu o seu caminho, sem se importar com a dor, com a necessidade da ajuda daquele homem. Havia então um preceito religioso na mente daquele ministro, daquele sacerdote, de que se ele tocasse o homem ferido, ele ia se contaminar, ou o homem semi-morto. E nesse sentido, ele então não vai acudir este homem. Temos também um terceiro personagem na parábola, o levita, que pertence à tribo sacerdotal de Levi. E esse levita ele é dedicado ao serviço do templo e tem atribuições acessórias também ao culto. Ele tomou a mesma atitude, a mesma decisão do sacerdote. Passou de largo, viu o homem semi-morto e não se importou nem com a dor, nem com seu sofrimento, e deixou entregue à própria dor, ao próprio sofrimento. Um quarto personagem aí é o bom samaritano. E nesse sentido, o bom samaritano é um homem que habitava a região de Samaria, uma região não vista com bons olhos pelos judeus, porque trata-se de uma
tratava-se, né, de uma área, Samaria era uma área onde se habitava judeus e estrangeiros, e que naturalmente eles fugiam dos ritos e dos cerimoniais judaicos no sentido mais conservador. Então, este bom samaritano, ao contrário do sacerdote e do levita, ele acudiu o homem que estava semi-morto na estrada, e ele usou óleo e vinho e passou nos ferimentos do homem. Pegou este homem semi-morto e colocou no seu próprio animal e levou-o até uma hospedaria, onde lá aparece o quinto personagem, que é o dono da hospedaria. Ele, o bom samaritano, tirou seus próprios recursos para acolher aquele homem, para que o dono da hospedaria o tratasse por alguns dias até que ele voltasse. E, portanto, aí este homem, no caso bom samaritano, pagou com dinheiro os serviços do dono da hospedaria. E por fim nós temos aí o doutor da lei, como aí nesse caso o sexto personagem, em que um personagem real, em que ele perguntou a Jesus o que deveria fazer para ter a vida eterna, conforme o que está escrito na lei. Neste texto, ou nesta história contada por Jesus, então, ele promove muitos ensinos para nós, cristãos. E o principal desses ensinos é amar ao próximo como a si mesmo. Entretanto, de um modo mais abrangente, quando nós observamos esta parábola no sentido interpretativo e espiritual, com profundidade espiritual, nós então percebemos que Jesus estava falando para aquele doutor da lei: olha, você só tem o conhecimento mental da palavra de Deus. E esse conhecimento mental, ele não se manifesta em ações, não se manifesta no seu caráter, pela pergunta que você fez ao confrontar o próprio Jesus, que estava a falar. Então, o conhecimento mental da palavra de Deus é importante, mas ele de nada serve se não for, vamos dizer assim, carregado, se ele não for assim manifestado por ações e, sobretudo, por um caráter moral e espiritual ilibado. Esta é a mensagem mais abrangente, mais profunda de Jesus, quando ele dialoga com este doutor da lei e quando ele então conta esta parábola para explicar exatamente isso. Não basta ao cristão ter o conhecimento mental da palavra de Deus. É indispensável que um cristão tenha palavras, ações e um caráter ilibado que venham a resplandecer para a sociedade a essência do Evangelho de Cristo. Isso significa, em outras linhas, que Jesus está dizendo: olha, é necessário que a palavra de Deus esteja na sua mente, na sua boca quando fala, mas sobretudo no seu coração, para resplandecer a luz do Evangelho de Cristo para a sociedade. E essa é a missão de um cristão. Nesses ensinamentos de Jesus, nesta parábola, nós vamos tirar aqui pelo menos 4 ensinamentos. E aqui, Jesus expressa nesta parábola uma doutrina com 4 pilares importantes, ou importantes, melhor dizendo. Então, primeiro,
que Jesus aqui fala para o doutor da lei é que existe uma falta de compromisso na prática da palavra de Deus. O sacerdote e o levita, separados respectivamente para a direção das coisas sagradas e ao serviço do templo, conheciam mentalmente a lei de Moisés. Sabiam muito bem, mas faltou aos dois o compromisso de pôr em prática a palavra, acudir os necessitados. Ora, nós pecamos quando, de acordo com as nossas posses, não acudimos os necessitados, não só no aspecto material, mas também espiritual. Nos preocupamos muito com a condição de aprender a palavra, de saber os versículos bíblicos, de se aprofundar, mas a essência do Evangelho está em acudir os necessitados. Tiago, ele diz que a verdadeira religião é aquela em que nós acudimos os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados. Pecamos também. Então Jesus claramente ele tipifica isso quando ele fala do homem semi-morto na estrada, que precisa de atenção. E ministros, vamos dizer assim, religiosos, negaram essa ação de acudir este homem. Mas vamos dizer assim, que era gentil, que não era religioso, neste caso, realizou a obra de acudir aquela pessoa, de acudir o necessitado. Pecamos também quando só temos a palavra de Deus na nossa boca ou em ações de assistência social pontuais. Não temos uma assistência social continuada, sistematizada dentro de uma instituição ou mesmo nós individualmente. A palavra de Deus, ela tem que estar em nossa alma como a essência de nosso caráter. Então, o primeiro ensino de Jesus, a palavra de Deus tem que estar na sua mente, o conhecimento mental da palavra de Deus tem que estar na sua boca quando você fala de Deus para as pessoas e de pregar o Evangelho. Foi isso que Jesus estabeleceu como a grande comissão. E também a palavra tem que estar no seu coração, manifestado em ações, através de um caráter moral e espiritual ilibado. Porque eu posso ter ações dissimuladamente para mostrar uma atitude ou uma beatitude religiosa, mas o meu caráter é deformado. Então, o homem aqui, Jesus diz, tem que ser completo. A palavra na mente, na boca e no coração, manifestada em ações e no seu caráter moral e espiritual ilibado, de acordo com a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. O Salmo de número 19, no versículo 7 ao 11, vai falar exatamente deste posicionamento, deste ensino de Jesus, quando diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos. Além disso, por eles ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. E você que está agora a me ouvir, quero dizer, coloque o conhecimento mental da palavra de Deus na sua mente, mas que também saia da sua boca esta palavra e que ela esteja guardada no seu coração, manifestada em ações, através de um caráter moral e espiritual idôneo, ilibado, irrepreensível. E por isso que lá em Tessalonicenses diz que no dia do Senhor, Ele quer encontrar o seu corpo, a sua alma e seu espírito de forma irrepreensíveis no dia do arrebatamento. O segundo ensinamento contido nesta parábola, melhor dizendo, é que você deve estar sempre pronto para ajudar os necessitados, de prontidão. O bom samaritano e, por extensão também, o dono da hospedaria, acolheram aquele homem e expressaram o desejo de praticar ajuda ao próximo. A palavra de Deus estava no coração do bom samaritano e do dono da hospedaria, na prática, no sentido de manifestação exterior da sua essência, de forma verdadeira, de forma sincera. E não precisamos muito para ser um verdadeiro cristão, um expert ou um biblista, mas precisamos sim ter no nosso coração essa palavra, a palavra da verdade. Romanos capítulo 2, versículos de número 12 ao 16 diz assim: Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, do versículo 12 ao 16. Assim, pois, preste atenção a essa palavra. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei, no caso aqui a palavra de Deus, hão de ser justificados. Os que praticam. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. É na consciência, no coração da pessoa que está gravada a lei de Deus. O bom samaritano não tinha a lei como preceito de conhecimento mental da palavra, mas tinha no seu coração a compaixão, a misericórdia de acudir o necessitado. Terceiro ensino. O que Jesus mostra aqui ao doutor da lei é que não são pelas obras que nós somos salvos e obtemos a vida eterna. O doutor da lei, ele interpelou Jesus para saber o que deveria fazer para obter a vida eterna. Sabe qual era a intenção deste doutor da lei? Era, em primeiro lugar, envergonhar Jesus. Ele queria confrontar Jesus para saber se Jesus tinha resposta segundo o conhecimento mental dele, do doutor da lei.
E se o que é que ele devia fazer? Então, o que estava na mente do doutor da lei era o seguinte: o que é que eu tenho que fazer para receber a vida depois da morte física? Parece aqui que o doutor da lei estava colocando a seguinte posição: qual é o mérito que eu tenho que ter, ou a obra que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Parece que é aqui um, vamos dizer assim, um escambo, uma troca de favores. Eu faço algo e Deus me dá algo, me concede algo também. Ou seja, esse doutor da lei, ele estava morto espiritualmente, apesar de conhecer a palavra mentalmente, mas que não se refletia na sua boca e muito menos no seu coração e muito menos ainda no seu caráter, porque ele queria uma dádiva de Deus, ele queria a vida eterna em troca de um favor dele individualmente, do que ele deveria fazer para ter essa vida eterna. Não são pelas obras que nós somos salvos. Não. Porque aqui o doutor da lei estava desprezando a graça divina. Estava desprezando Jesus Cristo. Fé e obras, elas caminham juntas. As obras são consequências da nossa fé. Ou seja, nós realizamos o bem às pessoas porque somos salvos. E não realizamos o bem para sermos salvos. Então, Jesus também estava a ensinar isso. Não há necessidade de você estar realizando obras no sentido de obter salvação. Você realiza obras porque você é cristão, porque você tem bondade no coração, porque você tem misericórdia, compaixão, porque você tem, em última instância, o mesmo caráter de Jesus Cristo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Conheça esta palavra, você que está a me ouvir. Entregue a sua vida a Jesus. E aí você inicia uma nova vida, estando com esta palavra, com estes preceitos na sua mente, na sua boca e no seu coração. Não somos salvos por obras. Somos salvos pela fé, pela graça do Senhor Jesus. Eu costumo dizer e ler que eu tenho uma predileção por esta passagem bíblica, porque ela diz tudo do que é a nossa vida, inclusive da sua, que está agora a me ouvir. E, naturalmente, coloque esta palavra aqui no seu coração, que diz assim, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele quem? Jesus Cristo. E neste momento, eu estou te apresentando este Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus para você ter os seus pecados perdoados. Porque foi lá na cruz do Calvário que Jesus entregou a vida dele, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, para nos dar a condição de sermos salvos, para nos dar a condição de um dia ressuscitarmos e termos a vida eterna consumada, consolidada na prática. O doutor da lei queria fazer algo. Ele já tinha a resposta, mas parece que estava no coração dele fazer alguma coisa para obter a dádiva de Deus. Não precisamos. A salvação é de graça. É a graça divina de Jesus, que na cruz do Calvário se entregou, derramou seu sangue, sofreu, foi vituperado, zombado, sofreu demais, sofreu espancamentos, zombarias,
morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, para salvar a sua vida e salvar a minha vida. Entregue a sua vida a Jesus e obtenha a salvação e a vida eterna. Como quarto e último ponto desse ensino de Jesus através desta parábola e deste diálogo com o doutor da lei, nós devemos viver sob o presidir do Espírito Santo. Quando Jesus confirma a resposta do doutor da lei, que ele disse: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então Jesus disse: olha, eu confirmo que você está correto em amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele e está dizendo para nós? É que nós devemos viver no Espírito. Porque amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, não há como fazer isso somente pela nossa natureza humana. A natureza humana é contrária a isso, no sentido mais amplo da questão espiritual. Então o Espírito Santo, ele tem que estar em nós. O sorriso de Deus não é só para um grupo religioso, ou para uma comunidade, ou para a nação, ou para um povo. O sorriso de Deus é para toda a humanidade. Isso quer dizer que a salvação ela é universal, é para toda e qualquer pessoa. E o que Jesus está dizendo para este doutor da lei é exatamente isso. Ame a Deus. Tenha uma vida piedosa cristã de verdade. Não no sentido religioso, não no sentido de um conhecimento mental da palavra. Quero dizer que o principal ensinamento nesta parábola é realmente amar o próximo, acudir o necessitado. Mas de uma forma assim bem mais abrangente e espiritual. Coloque essa palavra de Deus na sua mente, na sua boca, falando com sinceridade e no seu coração. Só precisamos disso. Só precisamos disso para ter a vida eterna. Na carta aos Romanos, escrita por São Paulo, no capítulo de número 8, ele é muito contundente quando fala sobre a salvação. E eu estou falando para você isso. Aliás, Deus está falando para você. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, capítulo 1, ou melhor dizendo, versículo 1 até o versículo 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa. Jesus não tinha pecado. E no tocante ao pecado, é com efeito que condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto,
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Viver sob o presidir do Espírito Santo. Estes são os ensinos de Jesus nesta parábola, a do bom samaritano. Compromisso com a prática da palavra. Palavra na mente, na boca e no coração. Com ações e com um caráter moral, espiritual ilibado. Sempre pronto para ajudar, segundo as suas posses, segundo o seu conhecimento, as pessoas que necessitam de ajuda. Terceiro, não são obras que salvam. O que salva é a nossa fé, pela graça divina, que é Jesus Cristo. Realizamos obras como consequência da nossa fé. Devemos, como quarto ensino, viver sob o presidir do Espírito Santo. Esta é a mensagem de hoje. E concluindo, somos salvos pela fé, a graça do Senhor Jesus e não por obras. Porém, as obras confirmam a essência e a verdade da nossa fé. Vamos, neste momento, quero aqui ter um desejo no coração de realizar esta oração final, estabelecendo então aí o término deste pequeno grande culto denominado Palavra do Senhor, consagrado a Deus, nosso Pai, Abba Pai. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no coração. Vamos falar com Deus. Eterno Deus, quero te agradecer imensamente por esta palavra que foi proferida neste trono consagrado a Ti. Obrigado, Deus, porque entendemos que não basta ter o conhecimento mental da palavra de Deus. Ela tem que estar na nossa boca, como o doce mel. Mas também, sobretudo, tem que estar no nosso coração, manifestado de forma externa pelas nossas ações não dissimuladas, mas suportada por um caráter moral e espiritual ilibado, idôneo. Obrigado, Deus, porque entendemos que não precisamos realizar obras visando a obtenção da vida eterna. Tu já nos deu, nos concedeu esta dádiva, este presente, quando teu Filho Jesus veio a este mundo e se entregou na cruz, morreu, derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, nos concedeu a salvação, a vida eterna. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou vencendo a morte. E temos a absoluta certeza que um dia Jesus vai voltar, porque esta é uma promessa que está escrito
na tua palavra. E esperamos avidamente este dia em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Eu oro agora em favor desta pessoa que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Que o teu Espírito Santo vá ao encontro deste coração que está a ouvir esta oração. E lá, esta pessoa, no seu coração, no mais íntimo do seu coração, realize esta confissão e diga em alto e bom som que reconhece Jesus como seu Salvador, que precisa do perdão de seus pecados. Ó Deus, é assim que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação neste pequeno, grande culto Palavra do Senhor. E eu quero agora colocar para vocês a bênção sacerdotal. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Glória a Deus.